Fala aí, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo a aula, certo? Bom, espero que todos estejam bem, ou desculpa pelo barulho aí. Bom, trago aqui mais uma videoaula, né, de física do setor A. Vai falar um pouquinho sobre vetores. O Yadir não chegou a revisar isso daí, mas eu trouxe isso daí, né, de uma forma que todos podem revisar, entender um pouquinho melhor se tiver dúvida, certo? Bom, essas aulas correspondem às aulas 18 a 22 da apostila 2, tá bom? Lembrando que qualquer coisa é só me perguntar depois que eu ajudo. E essa aula é baseada nos meus resumos, tá bom? Então, ao final, quando eu postar a aula, eu vou postar os slides também, tá? Para vocês poderem consultar. E tem o resumo na pasta resumo, tá? Os slides e a videoaula estarão na pasta videoaula normalmente, tá bom? Bom, espero que todos gostem, desejo ótima aula e qualquer dúvida depois só me perguntar. Então vamos lá. Começando, quando a gente começa a falar de vetor, tem que estar bem claro na cabeça o que é grandeza escalar, o que é uma grandeza vetorial. Uma grandeza escalar é aquela onde um número e uma unidade de medida é ok para caracterizar a grandeza de forma completa, tá? Por exemplo, uma temperatura. Hoje, no dia que eu estou gravando, está 17 graus Celsius. Acabou, está completa a grandeza, não preciso falar mais nada. Todo mundo entende isso. E agora, uma grandeza vetorial, ao contrário da escalar, precisa de três coisas para estar completamente caracterizada, que é um módulo ou intensidade, uma direção e um sentido. O módulo é apenas o valor numérico, tá? Então não vem com um sinal negativo. A direção horizontal, vertical ou diagonal e o sentido para direita, esquerda, subindo, descendo e assim vai. Tá? Um exemplo é força, aceleração, velocidade, tá? Já começamos a ver força também, né? Em física A. Bom, mas quando a gente junta essas três coisas aqui, né, o módulo, a direção e o sentido, isso daqui vai dar um vetor, tá? Um vetor. Que na verdade não é este cara aqui, ele é o vector, mas o vetor é esta seta aqui, tá bom? Então, onde tem uma direção, um módulo e um sentido aqui. O sentido é a pontinha da seta, a direção é o para onde ela está indo e o módulo é o valor, tá bom? Esse daqui é o vetor que está na postagem de hoje também, né, que eu fiz. E então vamos lá. Aqui resumindo, esse quadro está no livro texto de Física 1, né, de Física, livro texto 1, onde fala, se você tem uma dada grandeza, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai ver se a informação para onde é aplicável. Se não for aplicável, a grandeza automaticamente é escalar. Onde exemplo, tempo, massa, temperatura, volume, energia e assim vai. Tá? Se for aplicável, a próxima pergunta que você deve fazer é: o tratamento vetorial, ou seja, como vetor, é dispensável? Você pode falar, não, deixa, não preciso usar isso daí, é uma grandeza vetorial, né? Então é dispensável. Você pode dispensar? Não. Eu preciso usar isso daí, grandeza vetorial. Não, eu posso dispensar grandeza escalar. Tá bom? Então espero que tenha ficado claro isso. E vamos continuar aqui comparando vetores, tá? Então essa imagem aqui eu peguei do meu resumo, tá? O que a gente precisa analisar nela? Módulo, direção e sentido. Pronto. Então vou pegar aqui. Bom, o módulo, começando pelo módulo. O módulo é igual. Módulo é igual 40 metros por segundo. Aqui é uma grandeza vetorial de velocidade, tá? O que muda? A seta. A seta aqui é o sentido. E a direção? Também a direção aqui está subindo e aqui está descendo. Então, o que vai ser igual? Um módulo, o mesmo módulo. O que vai mudar? Sentido e direção. Logo, três formas de se comparar um vetor que está aqui, ó. Quando tem a seta em cima, é o vetor inteiro, tá? Então você só pode afirmar que um vetor é igual ao outro se tudo for igual. Como muda, então o vetor U é diferente do vetor V. Pronto.
Quando eu falo U é igual a V, você está falando apenas do módulo. O módulo é igual. Então, ok de falar U é igual a V. O módulo do vetor U é igual ao módulo do vetor V. Pronto. Ou, se você quer comparar o vetor inteiro, você pode dizer assim, que o vetor U, por exemplo, é igual ao contrário do vetor V. Ou, não, eu quero falar que o vetor V é igual ao contrário do vetor U. Tá certo, tá? Mas sempre tem que usar o sinal de negativo se eles não forem iguais, tá bom? Mas quando a gente tiver três vetores, o vetor A é igual ao vetor B. Isso daqui a gente consegue ver, o mesmo tamanho, a direção, o módulo, tal. Só que tem o C. O C ele não é o contrário do A e do B, logo o vetor A é igual ao vetor B, que é igual ao contrário do vetor C, tá bom? Lembrando sempre do sinal do negativo, tá? Aqui eu coloquei duas imagens caracterizando um vetor, né? Então, módulo, direção e sentido, né? Aqui cada quadradinho corresponde a 1 centímetro, né? Então, aqui é só para caracterizar mesmo. Agora a gente vai falar de adição vetorial, tá? Então, tem algumas formas de você calcular adição de vetores, né? Então, por exemplo, se você tem uma caixa onde duas forças vão para o mesmo lado, você vai somar. Porque, por exemplo, se você está com um amigo seu empurrando uma mesa, e aí um empurra para um lado e o outro também para o mesmo lado, vai ser até mais fácil de levar a mesa. Então você vai somar as forças. Mas agora, se você estiver com seu amigo e você estiver empurrando para um lado e ele para o outro, aí você vai ter que subtrair, tá? Porque as forças são opostas. Se as forças estiverem na mesma direção, soma. Direções opostas, subtrai, tá bom? Uma outra forma aqui de somar vetores é onde você tem três vetores, três ou mais, né, dois ou mais também, que estão assim, estão dispersos aqui e você quer descobrir o vetor resultante, né, que a gente chama. O que você faz? Você pode pegar, lembrando sempre, tomar cuidado com o tamanho, né, tem que deixar o tamanho igual, tudo igual, tá? Aqui, por exemplo, eu comecei pelo vetor A. Eu coloco o vetor A sabendo que ele tem um fim e um início. E depois eu vou ligando com os outros vetores. Então, eu coloquei o vetor B, coloquei o C e tracei um vetor da onde vai do início do vetor A para o fim do C, que a gente chama de vetor resultante, que vai ser igual à soma do A, do B e do C. Tá bom? Se tivesse D, E e assim vai. Tá? Sempre tem que tomar cuidado, sempre que for fazer isso daqui, tomar cuidado com o tamanho, com o módulo, com tudo direitinho, tá bom? Tem que prestar bastante atenção. Mas agora tem alguns vetores que podem formar 90 graus, né? Por exemplo, aqui forma 90 graus. E aí o que você vai fazer? O bom e velho Pitágoras, tá? Mas por que aqui eu não posso fazer? Se tivesse apenas o vetor B e C, aí tudo bem de fazer Pitágoras, mas tem o vetor A, então não tem como aplicar Pit ali aqui dentro, tá bom? Aqui é um quadrilátero, na verdade, e aí se tivesse ângulo, aí é outra história, tá bom? E aqui o Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a soma do cateto A ao quadrado com a soma do B ao quadrado, tá bom? Acredito que todo mundo conheça isso. Mas tem uma outra forma que eu não recomendo muito, que é o método do paralelogramo. Que, né, tem o A e o B aqui, eles não formam 90 graus, você vai traçar uma linha no meio como se fosse um paralelo, um paralelogramo mesmo. Só que para descobrir o vetor soma, né, que é o A e o B, tem que aplicar a lei dos cossenos. Se você estiver vendo esse vídeo depois de ter aprendido a lei dos cossenos, tudo bem, aí dá para aplicar. Mas no dia de hoje, né, no dia que eu vou lançar a aula, que é segunda-feira, dia 6, a gente ainda não aprendeu, tá? Então eu não recomendo isso daqui, porque o Alessandro, acredito eu, que vai dar na apostila 2 ainda, tá bom? Então vamos continuar aqui com o vetor velocidade. O que é uma velocidade vetorial? É a velocidade escalar, ΔS sobre ΔT,
mais a direção e o sentido. Tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, a intensidade vai ser sempre igual ao módulo, né, que é apenas o número, sem o sinal de negativo. Tá? A direção pode ter dois tipos. Se o movimento for retilíneo, a velocidade tem a direção da trajetória. Se for curvilíneo, a velocidade tem em cada ponto direção tangente. Tangente é que vai formar 90 graus com a trajetória. Tá? E o sentido sempre vai ser o sentido do movimento. Tá? Então aqui, por exemplo, isso daqui está na apostila 2. Você vai vendo os tipos, né, de velocidade e de movimento. Então, movimento retilíneo uniforme, velocidade igual. Acelerado, a velocidade aumenta, né, e o retardado, a velocidade vai diminuindo conforme o tempo. Tá? Isso daí é nos dois, só que muda aqui é o retilíneo e o curvilíneo. Né? Aqui, por exemplo, ó, vai formar 90 graus com a superfície. Tá? Ó, 90 graus com a superfície, ó. Tá bom? É tangente, vai pegar bem na linha da trajetória. Tá? É isso que quer dizer tangente também. E aqui, por exemplo, calculando o vetor soma, né, fazendo aquela mesma coisa que eu mostrei no slide anterior. E agora falando um pouquinho, opa, fiz errado aqui. Falando um pouquinho de vetor aceleração. Tá? Nós temos dois tipos de aceleração, a tangencial e a centrípeta. A tangencial é a aceleração escalar normalmente, que é A igual a ΔV sobre ΔT. Tá bom? A direção dessa aceleração vai ser sempre a mesma da velocidade, do vetor velocidade. Tá? O sentido, se for movimento acelerado, vai ser a favor do vetor velocidade, se for retardado, o contrário. E ela sempre vai ser nula no movimento uniforme. Tá? A centrípeta vai ser calculada por v ao quadrado, né, velocidade ao quadrado sobre o raio, ou ômega ao quadrado vezes o raio. Tá bom? A direção é perpendicular à velocidade, vai formar 90 graus. O sentido é para o centro e é nula no movimento retilíneo. Tá? Então, ó, vendo aqui a aceleração tangencial é tangente à trajetória e a centrípeta perpendicular. O vetor gama aqui, na verdade, representa a soma, né? Então, se forma 90 graus, aqui teria como aplicar Pitágoras. Tá? Então, aqui falando de alguns tipos, ó, então aceleração centrípeta, sempre apontando para o raio, e a velocidade tangencial com a aceleração tangencial junto. Tá? Aqui nós temos alguns tipos, né? Então, ó, analisando aqui um por um. O movimento retilíneo uniforme não tem aceleração, ó. Não tem nem tangencial, nem centrípeta. Tá? No movimento circular uniforme, não tem tangencial. Tem apenas a centrípeta que vai puxar para o meio. No retilíneo acelerado, só vai ter a aceleração tangencial, tá? Que é a favor de V. Aqui a mesma coisa, vai ter a tangencial, que é a favor de V. Né? Na verdade, não, aqui tem a centrípeta e tem a tangencial, né? Que é o vetor gama, como está aqui, ó. Movimento acelerado circular, ó, é o delta gama mesmo. Aqui é apenas o movimento retilíneo acelerado, né? Que aí vai ser apenas a tangencial. Aqui não tem centrípeta. Retardado, sempre o contrário, né? Sempre que é retardado a aceleração vetorial é o contrário do vetor v, do vetor velocidade. E basicamente isso que está aqui nas imagens. Tá? Aqui, por exemplo, o vetor gama, que representa a soma, né? A aceleração tangencial contra v. Basicamente isso, bem tranquilo, né? Bom, gente, espero que todos tenham gostado. Lembre-se de seguir, curtir, né, o @estudo.fácil, compartilhar. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem. Se ficou qualquer outro problema, pode mandar também. Agora, se não ficou nada, é só alegria. Gente, grande abraço, até a próxima aula. Boa semana para todos.